Olá, Fabiana. Já vou te chamar. Olá, Fabiana, que prazer ter você aqui. Tudo bom? Tá me escutando? Estou escutando, tudo ótimo, tá tudo tranquilo. Nossa, é um Ai, prazer muito grande te encontrar por aqui. Rossi chegando aqui, já vendo aqui a nossa live, aos poucos o pessoal vai chegando. E para sim. vocês seguidores que ainda não me conhecem, Cris, seja bem-vinda. Para quem não me conhece, meu nome é Sheila Rangel, eu sou pioneira em justiça sensorial, que nada mais é do que trazer, né, os cinco sentidos, né, para uma resolução de conflitos, explorar, né, esses cinco sentidos, para que a gente tenha assim um acesso maior, né, para uma resolução de conflitos mais focada no coração, antes de focar na razão, né? No judiciário, também em conflitos extrajudiciais, muitas vezes nós focamos muito na razão, na história do conflito, sabe? E por trás daquela história do conflito tem um coração pulsando, querendo falar, né? Querendo dizer algo. E, e antes nós temos que ter técnicas para deixar o coração falar, porque com a nossa oralidade nós vamos crescendo, né? A criança ela é totalmente sensorial, né? Quando ela pega uma maçã, uma manga, ela se lambuza toda, ela olha a manga, se suja, explora todos os sentidos, né? Quando come uma manga. Nós, quando já vamos ficando adultos, vamos cortar com faca para não sujar, já não vamos explorar essa questão tátil. E assim vai a nossa caminhada, né? Buscando racionalizar tudo que nós estamos fazendo. Então, é basicamente isso. Engasguei para beber água. E é isso que nós vamos conversar hoje um pouco com Fabiana, que eu adorei o perfil dela quando eu vi. Ela trabalha muito com a escuta do coração, né? E na nossa sociedade, isso, de certa forma, termina ficando para o lado, né? Porque quando o indivíduo ele escuta o coração, ele mesmo vai buscar a solução do seu conflito. Toda a solução do conflito está dentro de cada um. Ele só precisa ser escutado de forma respeitosa pelo outro, porque todo mundo precisa falar, né? Mas falar sabendo que tem um outro ali que vai escutar respeitosamente aquilo que foi dito. Então, todo mundo sabe o que é melhor para si. E essa é a base da mediação e das técnicas que nós desenvolvemos no curso, né, da Justiça Sensorial, que estamos com todo apoio da IMAB, Escola dos Magistrados aqui da Bahia, e que é muito bacana, porque logo após o curso, os próprios alunos podem se cadastrar, né? Tem agora um portal que fizemos agora uma parceria, todo mundo pode fazer seu cadastro, já disponibilizar, informar que fez o curso de justiça sensorial, está aí bombando, e é mais uma forma, né? Mais um método de resolução de conflitos. Então, a palavra é toda sua, estou muito feliz de falar com você hoje aqui. Sheila, primeiro eu queria agradecer também, né, pelo seu convite. Eu acho, até quando nós conversamos, quando você veio me convidar, eu falei, mas Sheila, do que você, como você gostaria que eu caminhasse, né, como a gente vai caminhar nessa live, porque eu não sou uma terapeuta, né, sou uma mediadora de conflitos. Apesar de ter uma formação em barra de axis, estou caminhando para um curso de psicoterapeuta holístico, mas não sou formada ainda. E aí você falou, não, mas eu venho olhando o seu perfil e, e ele conversa muito com a proposta da justiça sensorial, principalmente essa sua abordagem
né, essa nova entrega que você está trazendo, que é a escuta do coração. Então aí eu falei, ah, bom, então eu acho que agora eu estou entendendo. Acho que agora faz sentido. Faz sentido o seu convite para mim. E eu acho que talvez eu comece realmente explicando qual é o caminho dessa proposta, né, que eu lancei no final de maio, que chama-se A Escuta do Coração. A ideia realmente, eu preciso dizer que apesar de eu acreditar na potência da nossa reconstrução e do nosso autoconhecimento por meio do encontro com o outro, eu resolvi formular a escuta do coração em encontros individuais, para que eu pudesse trabalhar as ferramentas da mediação de conflito, da CNV, individualmente com essas pessoas, porque eu acredito que assim elas vão conseguir captar a essência e levar para a vida. Eu sempre falo que não é para elas se tornarem, ficarem presas a mim ou a minha proposta. Pelo contrário, a minha ideia de ser individual, o formato de ser individual é que elas tenham a possibilidade de conseguir entender as ferramentas de uma maneira mais simples, é claro, e assim conseguir aplicar em todas as áreas, todas as esferas da vida dela, seja ela na área do trabalho, pessoal. Então, a escuta, no primeiro momento, que é a comunidade que eu chamo, que eu estou trabalhando, é na área familiar, no convívio familiar. Então, depois de umas pesquisas, muita escuta, participando de alguns encontros, tanto de educadores quanto de pais, comecei a perceber que existia, como é que eu vou dizer, angústias e frustrações comuns nesse grupo, principalmente em relação ao que a gente está vivendo hoje, né, em relação à pandemia. Quanto isso trouxe mudanças naquele convívio, naquela relação. E, por conta disso, aflorou os conflitos. Né? Aflorou, que eu digo assim, deixou eles mais presentes, mais vivos, né? Porque conflitos, eles vão existir, eles estão aí para serem experienciados, para serem descobertos e assim a gente se descobrir também. Mas eu digo que eles ficaram mais vivos, mais visível, né? Então, a escuta, ela veio como um auxílio, como uma ajuda, para que é um dos pontos que eu acredito muito nesse percurso, principalmente da comunicação não violenta, que é a autoobservação. Então, através da escuta ativa, que é uma técnica da mediação de conflitos, eu busco pedir para que a pessoa traga uma situação ou algumas situações que ela esteja vivendo no dia a dia dela. E aí eu começo, para que através da escuta ativa a gente comece a compreender as informações que chegam, tanto eu quanto ela, porque é muito importante quando a gente traz à tona esse movimento de falar dos nossos sentimentos e principalmente como aquela situação tá atingindo o seu corpo físico e mental, você acaba se auto-escutando também, né? Que é muito importante, é um movimento que a gente não faz no dia a dia. Isso. Então, inicia-se com esse movimento de escutativa mesmo, né? Para que a gente possa observar a expressão dessas emoções, desses sentimentos, e investigando mais a fundo, aprofundando aos poucos a história, a situação que a pessoa está trazendo. E, ao mesmo tempo, me utilizando também da técnica da mediação de conflitos, que é o rapó, para que eu permaneça através de perguntas bem circulares, bem abertas, para que ela se sinta confortável
e tenha confiança naquele espaço, né? Que a gente construa um espaço seguro e confortável para que ela continue trazendo de uma maneira bem profunda e reflexiva aquilo que ela está vivenciando no convívio familiar. E eu acredito que nesse passo, assim, eu iniciei propondo no mínimo 4 encontros, né? E esse primeiro encontro é muito mesmo a proposta de investigação. Investigação da situação que ela traz, que está mais presente, e investigando como é que os sentimentos chegam, em que momento eles afloram, para que também nesse passo a gente comece a exercitar a autoempatia, a autocompaixão, e a gente consiga, nesse movimento, fazer com que essa pessoa se reconecte com ela mesma. Sim. Sim. Porque a partir do momento que ela faz esse movimento da autoobservação, do comportamento, do corpo dela, e como as coisas se afloram no dia a dia, ela automaticamente vai fazer isso depois que não estiver mais comigo. Isso, quando eu vou começar a instigar ela a fazer esse movimento de autoobservação ao longo do dia a dia dela. Sim. Então, ela, querendo ou não, eu estou convidando ela a se reconectar com ela. Isso, porque assim, o que fala na teoria de Carl Rogers, né, que eu trabalho muito com Carl Rogers, que é a terapia centrada na pessoa, no contexto, né, da resolução de conflitos, é que o próprio indivíduo, quando ele se auto-observa, ele vai encontrar a própria solução. No entanto, ele precisa de uma outra pessoa que escute de forma respeitosa, sem julgamento. E, assim, nós não trabalhamos com perguntas, mas sempre no contexto do que o outro está sentindo, sempre com o foco do sentir. São perguntas que é uma técnica da mediação também, chamadas perguntas circulares, né? Elas não são fechadas, são perguntas abertas, para que a pessoa continue trazendo o sentir dela. Traga aquilo que realmente está presente no corpo dela e assim ela consiga compreender como aquela situação reverbera na vida dela. Por isso que é importante as perguntas não serem como é que eu vou dizer, diretas. Elas precisam ser circulares, para que realmente a pessoa se sinta envolvida e se sinta confortável para se abrir cada vez mais e investigar cada vez mais aquilo que ela está sentindo. Né? A justiça sensorial, o que ela traz assim de novidade é a presença dos terapeutas, né? Que eles que começam a fazer esse trabalho da autopercepção silenciosa. Então, eles fazem, antes de iniciarmos a mediação, né, com todo esse cuidado, eles trabalham a terapia do som, né? Para o indivíduo começar a se perceber. Ele trabalha, né, a audição, existe também o aromaterapeuta, para ver que emoção que o indivíduo está sentindo, tentar autorregular com aromas, né, com óleos essenciais, e aí ele faz essa autorregulação através do olfato. Essas práticas, elas trazem presença, né? Eu acho que essa é uma palavra muito importante, né? Porque para você se reconectar, você precisa, como a gente chama, aterrar, né? Eu preciso ter consciência do meu corpo naquele momento. E não ficar flutuando, vamos dizer, passeando com os pensamentos que chegam. Porque é normal isso. Vários pensamentos, nossos pensamentos não param, né? Eles são constantes. Então, como é que a gente faz para poder... saber que a gente não precisa flutuar junto com eles, caminhar, navegar junto com eles, através desse movimento de presença, dessas técnicas que os terapeutas holísticos, principalmente, eles têm para te colocar presente no seu corpo. E assim saber que observar esses pensamentos, mas deixarem eles fluírem e você se manter conectada ao presente, ao que está acontecendo, né? No seu corpo e na situação ali ao seu redor. Né? Isso. E aí estamos também com cromoterapeutas, né?
para estimular também essa questão da visão. E aí, um coffee break para estimular o paladar. Então, assim, o nosso foco inicial é fazermos um alinhamento sensorial dos 5 sentidos antes de iniciarmos a mediação propriamente dita, dessa forma respeitosa, com todas as técnicas da mediação e também focada na abordagem centrada na pessoa. Então, tem todo esse que tem tudo a movimento. ver com o primeiro momento da escuta do coração, né? Porque primeiro eu tô deixando ela se encontrar, né? Se reconectar com ela, dando, ofertando ela esse movimento de presença para que ela comece a trazer a situação e assim eu possa escutar, né? Através de uma escutativa, né? Esse movimento de expressão do sentir dela. Depois disso, a gente já vai fazendo um espaço para as perguntas bem abertas, né, circulares, para que a gente construa ali um espaço de confiança, principalmente. Sim. E aí, num segundo momento, aí quando a gente termina esse primeiro encontro, eu faço um relatório, eu escrevo, né, tudo que chegou, tudo da maneira como eu compreendi, e mando esse relatório para essa pessoa, e aí ela vai ter a oportunidade de lê-lo. No segundo encontro, eu vou trazer essas considerações que ela tem a respeito desse meu relatório. Se fez sentido, ou se faltou algo, se ela quer trazer mais coisa, ou se alguma coisa não fez sentido, que na verdade ela queria dizer em outro aspecto, mas às vezes eu não entendi ou ela não se pronunciou de uma maneira mais clara. Então esse é o primeiro momento do segundo encontro, para a gente fazer os ajustes desse movimento de contar a sua história, dela contar a história dela, contar a situação específica. E eu realmente compreender aquilo que ela quis me dizer em relação àquela situação. Tanto no aspecto em relação aos sentimentos e em relação às necessidades que estão ali por detrás daquela situação que a gente levantou no primeiro encontro. E aí, depois disso, a gente passa, eu dei o nome, né, do encontro, que é a parte principal do segundo encontro, que são o reconhecimento dos limites, né? O encontro, vamos pensar assim, é um equilíbrio. Eu escrevi que é o equilíbrio entre o dizer sim e o dizer não. E o quanto isso passa por um movimento de reflexão sobre a nossa história, aquilo que a gente foi construindo ao longo da convivência, principalmente familiar. E muitas das vezes, e nesse encontro, eu uso muito, que a gente chama na mediação de conflitos, que é o parafraseamento, né? Que a gente busca fazer um reconhecimento, entendimento do que realmente aconteceu na situação, né? Quais foram os limites que ela ultrapassou, por que aquilo dali, aquele movimento que ela fez causou dor, causou angústia para ela. Então a gente busca esse entendimento do acontecido, ao mesmo tempo a gente faz um movimento de tentar ressignificá-lo, né? Então, já que você entendeu que houve ultrapassou um limite nessa situação, o que você poderia ter feito de diferente, né, e que não fez, né? Aonde você acredita que é possível você ter uma postura diferente em relação se você estiver vivendo uma mesma situação que você trouxe agora, mas vivendo ela numa postura diferente, olhando-se, considerando mais os seus sentimentos, considerando mais as suas necessidades e deixando claro qual é o seu limite em relação àquela situação. E aí a gente vai fazendo essa investigação para fazer uma reformulação desses limites. E também, claro, considerar aquilo que cabe a ela no dizer sim. O quanto saber que existem momentos que você corrobora com uma situação, mas que realmente te dá prazer.
te carrega energia positiva, faz você se sentir bem diante daquela convivência. Por isso que eu sempre digo que os limites é sim reconhecer o dizer sim, mas também reconhecer o dizer não, né? Isso. E aí a gente usa esse movimento do parafraseamento, né, muito, e ao mesmo tempo a gente usa a técnica do mindfulness, que é uma formação que eu tenho também, onde a gente faz um movimento de meditação guiada para chegar até a situação, para revisitar, para reviver, vamos dizer assim, né, aquela situação que gerou angústia, que gerou dor, e assim a gente investiga quais são os sentimentos, valida aquela dor, valida aquilo que... valida tudo que chega, e a partir disso, dessa validação, a gente começa a fazer que eu chamo de autorresponsabilização, né? Você se autorresponsabilizar pelas atitudes que você teve, né? Porque lá atrás, a gente, quando acontece alguma situação e a gente está desconectado da gente, o que a maioria das vezes acontece? A gente não tem dimensão das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e a gente age de uma maneira automática. Então, se eu estou agindo de uma maneira automática e não tenho consciência de toda essa movimentação das minhas emoções, o quanto ela... E dos sentimentos, né? Porque quando as emoções chegam no nosso corpo, a gente está falando mais de sentimentos do que emoções. Se a gente não tem consciência dela, a gente também não assume as responsabilidades das consequências que vêm por conta dessas ações. Então, por isso que é tão importante a gente realizar esse movimento de validar, mas ao mesmo tempo, num pós, se autorresponsabilizar. Agora eu estou consciente das minhas emoções e sim, eu fiz, porque naquele momento eu não estava conectada a mim, né? E eu tomei atitudes que agora me prejudicaram, me causaram dor. Mas futuramente, sim, eu tendo consciência que eu posso trabalhar as minhas emoções, regular as minhas emoções, eu posso ter atitudes diferentes, né? Colocar limites em relação em relação ao outro, e assim eu também vou estar assumindo responsabilidades diante da minha ação. Eu acho assim muito bacana a mediação, porque como ela é assim aberta e nós temos assim muitas portas e formas de conduzir, né, uma mediação. Existe a mediação narrativa, mediação avaliativa, agora temos a sensorial, tem a mediação sistêmica, tem uma variedade, e isso é muito bacana, e todas estão certas, todas são maravilhosas, todas são formas do mediador seguir, né? Porque a tradicional ela fica muito técnica e precisa ter um norte para a gente guiar. Na sensorial, nós não fazemos voltas ao passado, né? E aí eu sigo muito a abordagem centrada na pessoa, que é o aqui e agora. É o que o indivíduo sente agora, né? A abordagem de Carl Rogers, né? O que é que ele está sentindo agora? Validando o agora. E ele vai buscando a sua saída. Mas nós nunca fazemos, nesse método, né, da justiça sensorial, o que você sentiu quando você fez tal coisa. Nós não voltamos. Na verdade, o Mindfulness não faz esse movimento também, não. O Mindfulness faz você primeiro, quando a gente fala que é voltar à situação, é você realmente relembrar a situação. Mas, quando você responde em relação aos sentimentos, o que está vivo agora no seu corpo, a partir do momento que você acessa essa situação específica que te causou angústia, que te causou frustração. Mas é o sentimento que está vivo agora, né? Não, a gente, não tem como você relembrar os sentimentos que estavam vivos numa situação que já passou, né? O que a gente acredita é que a partir do momento que você relembra a situação, relembra, e a gente pode falar de situações que seja de situações que causam conflitos rotineiros no dia a dia, seja até em relação a trauma,
o Reconhecimento, né? nosso sistema, ele se reconecta com essa recordação e assim ele produz no seu corpo sentimentos e aí sim, quando você tem consciência desses sentimentos, é que aí você está tomando consciência do quanto aquela situação te causou dor, te causou angústia, e o quanto é possível você ressignificá-la. Então, assim, não é falar sobre os sentimentos que aconteceram, e sim o que está vivo no seu corpo realmente. Agora, sim. Né? Faz um movimento para poder chegar até o aqui e agora, né? Isso, porque, assim, isso. Todos os comportamentos, eles são oriundos de emoções, né? O próprio indivíduo, uma pessoa com raiva, ela vai ter um comportamento. E essa mesma pessoa, se não estiver com raiva, ela vai ter um outro comportamento. Então, assim, o movimento da justiça sensorial é justamente focar nesses 5 sentidos para fazer esse movimento, entende? Das vibrações, da frequência vibracional, né? Daquela escala da consciência, né? De Hawkes. Então, o ponto principal é retirar o indivíduo daquela baixa vibração, que todos que estão em conflito estão em baixa vibração, e tentar elevar um pouco. O pouco que é elevado, nem que seja de uma parte, já vai fazer uma grande diferença para expandir a consciência e eles trazerem à tona opções, né, para sair do conflito. Mas aí eu vejo justamente com essa reflexão o quanto que a mediação ela é trabalhosa, né? O quanto que ela é cuidadosa, o Sim, quanto que os sim. mediadores vêm estudando, e é uma profissão assim muito bonita, de muito cuidado realmente. E Bem se você diferente, parar né? para pensar também, né, igual aí, fazendo a construção ali da proposta, né, da escuta do coração. Quando a gente chega no encontro, passou do segundo encontro, né, se a pessoa sai dali com um mapa, aonde já comigo ela já vai construindo essas considerações em relação à possibilidade de dizer não, essas alterações, esse equilíbrio, tanto de um lado, colocar as situações que ela lembre e que ela poderia tomar uma atitude de limites em relação a esse dizer não, e tanto as situações que sim, ela confirma que o dizer sim agrega valor à vida dela. Depois a gente vai para um terceiro encontro, que aí eu chamo que são as possibilidades, que são os recursos internos, que é a sua fala desde o início, né? Que todos nós temos recursos internos suficientes para conseguir resolver os conflitos. Mas muitas das vezes nós estamos distantes dos nossos sentidos e a gente não consegue acessar esses recursos. Então, normalmente, nessa etapa, nesse encontro, eu utilizo a técnica do brainstorming, que é uma técnica muito utilizada para incentivar a criatividade. Então, eu utilizo desenhos, faço um movimento para que a pessoa construa, elabore da maneira como ela se sentir confortável, desenhos que representem a convivência familiar dela, né? Então, e também através de outro formato, também é desenho, também é utilizando cores, pinturas, a formato de mandalas, onde através da mandala ela pode construir o que acontece ali na situação, seja em relação ao filho, o que acontece em relação ao filho, o que acontece em relação ao marido, o que acontece em relação a todas as pessoas que convivem ali no ambiente familiar. E aí, a partir disso, a gente vai fazer a análise daquilo que ela tem enquanto potência. O que ela entrega de potência dentro dessa convivência? Né? Como é que as pessoas enxergam ela em relação ao movimento dela no dia a dia? Então, trazendo isso, a gente está fazendo ela resgatar esses recursos internos dela. Porque ela está conseguindo entender que, sim, ao longo do dia a dia dela, ao longo da convivência diária, ela pode, sim, continuar
aplicando alguns recursos que às vezes ela nem tem noção que ela já aplica. Então a gente está fazendo o quê? A gente está potencializando para que ela multiplique cada vez mais esse hábito positivo, né? Vamos dizer assim. Mas de uma maneira consciente, sabendo que aquilo dali é importante para a construção daquela convivência, para a harmonia daquela convivência. E aí, ao mesmo tempo, o que ela vai fazer? Se ela começar a enxergar as potencialidades dela, os recursos internos que ela tem, ela vai começar a transmitir isso para as outras pessoas que estão no convívio familiar também. Então, o mesmo exercício que ela vai estar fazendo comigo, automaticamente, ela vai se apropriar dele e vai começar a aplicar no marido, vai começar a aplicar com os filhos, e aí vai potencializá-los também em relação aos recursos internos deles, né? Esse é o terceiro encontro. Te escutando assim, eu fico assim super feliz, porque assim, eu fiz o curso de mediação judicial em 2015. E até então, naquele período, ainda as mediações eram tradicionais, ainda não tínhamos os mediadores buscando novas formas, né? Agregando mais ingredientes. É como se fosse um bolo. Você tem uma receita básica de bolo, mas aí quem vai fazendo o bolo vai agregando, cada um vai inserindo mais um elemento. E hoje nós estamos vendo como os mediadores estão inserindo mais elementos, como está ficando cada vez mais cuidadosa a mediação, né? Saindo daquele formato tradicional, engessado, e aquilo realmente me deixava assim, sem movimento, né? Quando eu fiz logo o curso. E eu disse, poxa, eu preciso inserir mais ingredientes aqui mais alguma coisa. E aí eu vendo também esse movimento seu, eu fico muito feliz, porque como realmente é trabalhosa, não é fácil você acessar o outro. É uma história, é uma vida, é um conflito que vem se arrastando há anos e anos. Como é que você vai sentar em um único momento e resolver um conflito ali em 2 horas? Não é assim. Precisa de tempo para a pessoa elaborar, uma pessoa preparada, estudada e com um olhar respeitoso, porque aí é que está a grande diferença. Às vezes o indivíduo quer desabafar, mas não está desabafando com uma pessoa que tem uma formação e está naquele exercício, né, da profissão. Porque tudo isso é um estudo, é uma dedicação, é o querer ajudar, porque não é fácil, porque o nosso cérebro está programado para julgar. Receber uma informação, nós estamos já julgando para tentar resolver algo que não nos compete. Então, isso, o profissional que está ali querendo ajudar, ele também está no treino, está no momento do treino. Sim, a gente treino, faz um movimento. Você está julgando, mas ali você está focado na pessoa, né? No cuidado da pessoa. E eu acho que quando a gente se coloca aberto para essa visão, para esse olhar que você está trazendo, todas as mediações são verdadeiros encontros que também nos auxiliam na nossa caminhada de vida, querendo ou não. A gente existe sim, vamos dizer assim, não interferir naquela mediação de uma maneira que eu leve a minha visão, ou como eu resolveria, porque isso não cabe a gente, como você mesmo falou, mas ao escutar todas as histórias que chegam ali, quando a gente se coloca de uma maneira respeitosa e aberta, a gente também leva para a nossa vida importantes experiências, importantes aprendizados, que às vezes a gente nem precisa estar naquela situação, vivendo aquela situação, mas só de escutá-la, de escutar o lado das partes, né, e ali tentar ajudá-las a chegar a um ponto comum, a um lugar do meio, nos auxilia também na nossa vida, nos auxilia a tentar melhorar em relação aos conflitos que a gente também tem, porque não é porque nós somos mediadores que a gente, às vezes, não consegue
colocar, aplicar as ferramentas nas nossas relações diárias. Porque nós somos seres humanos, estamos aqui em eterna evolução, em aprendizado. Então, é tão importante para a gente também se colocar aberto e de uma maneira respeitosa, porque ali a gente também está aprendendo, né? Com o É um outro, exercício, com a é um exercício. experiência do outro. E aí, É, continuando a escuta do coração, a gente vai para o quarto encontro, né? Que é o mínimo de 4 encontros. E eu costumo falar que que eu coloquei o nome de contornos, são os nossos contornos, que é o chamado combinados, combinados que eu tenho comigo e com o outro. E aí a gente busca avaliar, né, readequar esses combinados, se eles já existem, porque por que eu coloquei esses contornos em relação a essa escuta, essa entrega escuta do coração? Porque eu acredito muito que a convivência saudável e harmônica, ela tá ligada a esses três pontos, né, que é em relação aos limites, aos recursos internos e aos combinados. O quanto é importante dentro de uma... tem combinados até, por exemplo, vou trazer aqui, que a gente já faz de uma maneira muito sensível, muito natural. Mas existem outros combinados que, que não são feitos, na maioria das vezes, quando você está numa convivência. E que eles são extremamente importantes para que você se reconheça como parte daquela relação, parte daquela convivência, e reconheça o papel daquela outra pessoa na convivência também. sim. Então, os Sim, combinados, sim. ele tem muito esse lado de de reconhecimento. Qual é o meu papel aqui nesse lugar, nesse encontro com essas outras pessoas que estão no meu convívio familiar? E qual é o papel do outro? Até que ponto eu posso ultrapassar ou não o papel dele dentro desse espaço familiar? E Isso. aí a gente está falando de autonomia. Ao mesmo Isso. tempo, quando a gente fala combinados em questão de eu faço uma parte e você faz outra, a gente está falando de interdependência, de interconexão, de tomar consciência que eu preciso do outro para conviver, que é Sim, necessário a relação com o outro para que tudo sim, flua, para que tudo caminhe de uma maneira natural, orgânica e saudável. Então, sim, os combinados, eles passam muito por esse sentido. E que está totalmente relacionado aos compromissos. Se a partir do sim, momento que eu sento, que eu organizo combinados, eu gero compromissos, tanto comigo quanto com o outro. E se a gente está falando sim, de compromisso, a gente está falando de responsabilidade novamente. E se eu assumo as responsabilidades, é porque eu entendo que naquele lugar ali eu pertenço. E por isso eu sou sim. responsável pelo meu comportamento, por aquilo que eu coloco naquele lugar, da maneira como eu me Sim. coloco naquele lugar, né? E você vê assim que isso aí, na realidade, isso é um grande trabalho. E antes tudo isso, todo esse movimento é para escutar realmente o coração, o sentir. E depois desse movimento, aí sim, toca-se no assunto do conflito para ver quais as possibilidades que as partes trazem para resolver aquele conflito. Mas antes de tocar no assunto do conflito propriamente dito, precisa desse cuidado e às vezes vários encontros, primeiro para trabalhar bastante o sentir e depois sim a história. E aí quando depois você vai para a história do conflito, aí as possibilidades vêm à tona de uma forma tão fluida, né? E assim, na justiça sensorial nós vamos trabalhar também na área penal, né? Porque entendemos que as partes também precisam ser escutadas. Mesmo o indivíduo que cometeu ali um crime, ele vai ter a pena dele, né? Ele vai ter que pagar pelo que fez, mas ele precisa também ser escutado, auto-percebido, sabe? Todo esse cuidado precisa ter com essas partes, tanto a vítima quanto o agressor, para que ele tente
se trabalhar e ter alguém que não julgue ele pelos suas atitudes. Às vezes é difícil encontrar também terapeutas que queiram escutar um indivíduo que cometeu um crime. E aí é um grande exercício também, tanto para o agressor quanto o agredido, ter esse preparo de, sabe, um mediador, um terapeuta que saiba escutar e esteja disposto, mas para isso é um preparo, porque a princípio você vê um indivíduo, pô, matou fulano, pô, você precisa ser morto também, você precisa pagar por isso. Não dá uma angústia, né? Aquele que está escutando. Mas é saber que ele vai pagar pela pena dele e só respeitar que ele precisa ser escutado até para trazer uma certa pacificação, o mínimo possível, mas ele precisa ter essa reflexão interna. Então, a justiça sensorial ela vem A para gente trabalhar em está várias falando áreas. de justiça restaurativa, querendo ou não, né? Isso Quando você também. traz esse olhar, né? É um Também. movimento de restaurar, de fazê-lo tomar consciência que ele pertence, sim, à comunidade, né? E por isso quando ele toma consciência, quando a gente faz esse movimento de escutá-lo e de considerar que a fala dele é importante para todos ali, para a rede, que tanto a rede dele quanto a rede da vítima, a gente está falando para ele que sim, você pertence a essa sociedade, você pertence a essa comunidade. E aí, a partir disso, ele começa a tomar a responsabilidade pelos atos que ele cometeu. Então, é muito mais provável que ele voltando, se ele tiver se ele se ele estiver cumprindo uma medida fechada, né, ou semi-aberta, que seja, ele vai estar se colocando na comunidade, se colocando diante da comunidade com uma postura diferente, porque ele entende, a partir de toda essa proposta de escuta, de diálogo, de reconhecimento dessa interconexão, de quanto a atitude dele gerou dor e angústia para diversas pessoas, não somente para a vítima, e para poder ele entender também, né, como ele chegou até ali, né? Então, isso faz com que ele se coloque diante da sociedade de uma maneira diferente. Então, eu tô propondo uma restauração dessa relação, dessa comunidade, Isso. né? E assim, a única diferença que fica na justiça sensorial é sempre a inclusão dos terapeutas, né? O mediador, ele trabalha junto com o terapeuta. Às vezes, o próprio mediador, ele pode parar a mediação e pedir apoio, né, ao terapeuta para que ele Interessante. aplique, né, É as interessante, terapias né? apropriadas. Bem Porque às bacana vezes essa a pessoa parceria. pode se desequilibrar, né? Sim, E a terapia e as terapias integrativas, elas têm muitas práticas que auxiliam sim. nesse reequilíbrio mental e corporal. Acho muito bacana É. essa proposta, essa ideia. É importante ter Agora, esse assim, as espaço. terapias integrativas têm 400 terapias, né? E assim, nós não utilizamos todas essas terapias, são algumas terapias, né? Sempre focadas no equilíbrio sensorial dos 5 sentidos. Por exemplo, cristais, nós não utilizamos, mesa radiônica, então tem algumas que nós não utilizamos, apenas o que está conectado com os 5 sentidos. E aí, futuramente, tarô não utilizamos, faz parte das terapias integrativas que nós não É, abordamos. Então, são algumas, tudo isso abordamos no curso, não são todas, não. Tanto é que eu dei o a nome de barra de terapias Axis, a barra sensoriais, de né? Axis também tá, então, né? Sim, 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 porque ela trabalha toda a questão também do tato e vai fazendo a Isso. conexão também visual, né? Você vai fazendo visualizações criativas também, perguntas. Então, assim, Muito nossa, tá interessante. muito bacana. E assim, o que me deixa assim mais feliz
essa abertura, né, da Escola de Magistrados aqui da Bahia, que se abriu e tem apoiado muito, muito. E tão bacana vermos essa humanização, né, dos juízes, né, desembargadores, essa abertura e vendo que, reconhecendo que o conflito está dentro de cada um e a solução está dentro de cada um também. É Então, no nosso verdade. curso temos juízes, magistrados, está Eu lindo o curso. quando sentei para poder estudar e construir a entrega da escuta do coração, eu também caminhei muito no sentido que até você trouxe aí, principalmente assim, olhando, por que eu coloquei como um segundo encontro o reconhecimento desses limites. Porque falar de limites, né, falar desse equilíbrio do sim, entre o sim e o não, tem tudo a ver com o autoconhecimento, né? Nos exige para que a gente consiga enxergar os limites, a gente precisa estar em constante busca de nos conhecer, né? Nos exigindo nos conhecer a cada dia. Sim. E aí, interessante quando você traz as possibilidades do uso dos terapeutas na mediação de conflitos, é muito esse movimento do autoconhecimento, né? Sim, e o quanto que você falar de limites e falar de autoconhecimento interfere significativamente no diálogo e na escuta. Que aí a gente chega, propriamente dito, na mediação. Né? O quanto você trabalhar o seu autoconhecimento te facilita na maneira como você vai dialogar, você procura ser mais assertiva, porque você tá consciente de você, do seu corpo, né? Então você vai produzir falas muito mais coerentes com aquilo, com os seus sentimentos e com as suas necessidades. E você vai estar mais disponível sim para escuta do que o outro está trazendo, né? E aí automaticamente, e é o que eu sempre falo no projeto, né, no Instituto de Coração para Coração, é que o diálogo e a escuta interferem constantemente na nossa convivência, né? Então existe se a gente parar para pensar, existe uma construção, existe uma cadeia aí, né? Se você movimento do movimento do autoconhecimento nos leva a pensar num aprimoramento do diálogo e da escuta, e que automaticamente, se você aprimora seu diálogo e a sua escuta, você consegue caminhar para uma convivência mais harmônica, mais saudável, né? Sim. E a grande preocupação que eu tenho, assim, é que na própria mediação encerra o papel do mediador, entende? Quando tem ali o termo de acordo. Isso às vezes me angustiava. Eu disse, mas como é que as partes ficaram, né? E eu tinha essa curiosidade. Então, assim, com a inclusão dos terapeutas, esses terapeutas, eles ficam acompanhando também as partes após a assinatura do termo de acordo, entende? Então, ele precisa digerir aquilo que ele acordou. Então, para isso, os mediadores saem de cena, que é o nosso papel sair de cena, mas os terapeutas continuam, porque às vezes tem um divórcio, o momento vai vender uma casa, vai ter uma mudança de imóveis, tudo isso vai mexer com o indivíduo. Não é aquela assinatura do termo de acordo que cessou um conflito. É como se você estivesse falando do apoio, né? Do suporte. Do apoio, porque falar de é o que eu falo assim, quando eu elaborei também a escuta do coração. Falar de autocuidado é também falar desse lugar de construção de uma rede de apoio, né? Uma rede onde você se sinta confortável para poder olhar para ela, caminhar em direção dela quando você realmente precisar também. Não é só no momento de conflito, no momento da dor, mas em todos os momentos. Né? Então, o autocuidado também é fazer essa construção. E quando você fala que
após o acordo, os terapeutas se mantêm ali presentes, a gente está falando de uma construção de rede de apoio, né, posterior àquela resolução do conflito, aquela gestão do conflito, né? Interessante. E, novamente, uma rede de apoio especializada. Porque a grande questão é que você pode ter uma rede de apoio que não seja especializada e que, às vezes, vai te afundar. Sabe, assim? E é isso que eu observava, às vezes, durante uma mediação. Tinha aquele grupo grande, sabe, assim, na sala de recepção, aguardando a mediação. E parentes. E olha a tensão. Quantas pessoas cobrando um posicionamento nas partes que estavam ali, um exemplo, num divórcio. O que foi resolvido? E agora? Olha, e aí tem a pressão social. Então, para isso é necessário ter um terapeuta que ele possa se abrir, que ele não se sinta acuado, entende, para tomar decisão, que ele seja estimulado a sua autorresponsabilidade. Então, assim, essa aqui é a grande sacada e assim, a diferença, né? É incluir os terapeutas durante a resolução de conflitos, durante a mediação, durante a arbitragem também. Eu tenho levantado a bandeira também da arbitragem sensorial. Nossa, o tempo aqui voa. Já deu aqui quase já 1 hora. Sério? Fabiana, vou te agradecer. Eu não estou conseguindo acompanhar, porque eu estou sem relógio, sem nada. E eu quero assim, te agradecer muito, muito, porque assim, eu gostei muito do seu trabalho. Nossa, olha, deu uma conexão, né, entre o meu perfil e o seu. Gostei muito, muito. E nós vamos trocando aí essas ideias. E fico feliz em ver assim, a mediação como ela está sendo tratada de forma cuidadosa, né, com profissionais assim como você, que vem tendo esse cuidado, né, com as partes, porque a mediação ela está crescendo muito e, e é nisso que o mediador ele vai se diferenciando, né, no mercado, quando se percebe que existe um mediador cuidadoso, né, não focado apenas na resolução daquele conflito, mas focado nas pessoas. E assim cada um vai fazendo seu nome no mercado. E assim eu te parabenizo pelo seu perfil. Nossa, gostei muito, muito. E vamos em Obrigada, frente. Sheila. Dá Obrigada um pelo seu abraço. espaço. Obrigada por ter me permitido falar sobre a escuta do coração. É uma entrega muito recente, então é Sim. claro que para a gente colocar ela para as pessoas, eu Isso. sentei, estudei, elaborei muito, mas ela, por ser ainda muito recente, claro que ainda vão existir adaptações no decorrer dos encontros, mas só o fato de ver o reconhecimento, né, da sua Sim. parte e de outras pessoas, da potência dessa entrega, isso também me motiva a Sim. continuar nessa caminhada, nesse percurso, sabe? Então, eu só tenho a agradecer e preciso parabenizar você por esse movimento da justiça sensorial. O quanto eu acho que aos poucos ela vai ganhar espaço e vai ajudar muitas pessoas além da gestão daquele conflito, da mediação de uma maneira Isso. imediata, né? Ela vai, Isso. ela vai ajudar essa pessoa na vida dela. Isso. Então eu acho isso muito importante, muito interessante, porque realmente não adianta a gente resolver só aquele fato em si. A gente precisa Isso. entender que aquela pessoa, ela vai continuar convivendo, ela tem outros relacionamentos, então eu preciso, na verdade, ajudar a pessoa a ela Isso. reconhecer os recursos, ela se reconhecer enquanto ser humano, para que ela se coloque no mundo com uma postura diferente, para que ela se proponha a fazer a diferença no mundo, né? Então, eu Isso. acho que a justiça sensorial vai trazer muita coisa boa, muita coisa bacana aí para a área de mediação de conflitos, tenho certeza. Parabéns. Com Parabéns pelo seu certeza, com movimento. certeza. E eu que agradeço por compartilhar esse momento também aqui com a gente. Então, um abraço a todos que estiveram aqui presentes. Vou deixar Gratidão salva por aí a todos que live. participaram. Muito obrigada pela presença de cada Eu que um agradeço. também.
Um abraço, Um Flor. Tchau, beijão. tchau. Tchau, Tchau. tchau. Beijo, tchau. Beijo.